Bom, e vamos lá, nós já começamos a estudar a reprodução das briófitas, né? Lembrando que a maioria das espécies, elas apresentam propagação sexuada, ou seja, é aquela onde há fusão dos gametas, masculino e feminino. Mas existem algumas que se reproduzem de forma assexuada, ou seja, ela se reproduz baseando numa estrutura dela, ou seja, aquela estrutura da planta vai originar uma nova planta. Veja bem como isso ocorre. Bom, vamos iniciar pela reprodução sexuada. Ocorre quando há fusão dos gametas masculinos e femininos. Ocorre na água e com alternância de duas gerações. Uma que é esporofítica, ou seja, aquela que produz esporos. Os esporos são estruturas muito pequenas e, como nós já fizemos em aula prática, nós distribuímos, ou seja, nós semeamos os esporos em cima de um substrato à base de casca de pinos. E a outra fase é a gametofítica, é aquela que produz os gametas. Mas quais são os gametas? O gameta masculino e o gameta feminino. Ao fecundar o zigoto, sofre mitoses e dessa maneira ele forma um embrião, ou seja, após a fusão dos gametas masculinos e femininos, há a formação de um embrião. Esse embrião se desenvolve através de novas mitoses, ou seja, de novas divisões, e dá origem ao esporófito. Quando ele atinge a maturidade, é formada uma cápsula, né? Essa cápsula é coberta por uma espécie de tampa chamada de opérculo. As células, elas dão origem aos novos esporos. E esses esporos, então, são liberados no ambiente. Como eles são extremamente leves, então eles são facilmente transportados pelo vento. E quando encontram um substrato adequado, eles germinam, formando um novo gametófito, fechando dessa maneira o ciclo reprodutivo das briófitas. Bom, nesse desenho aqui, como foi observado também em aula, nós vamos observar aqui a estrutura de uma planta, onde nós vamos ter rizoide, cauloide, filoide. Bem no término do filoide, ele dá origem a uma haste e a uma cápsula, né? A estrutura da planta, né? Nós vamos ter aqui um arquegônio, né? Com o embriãozinho aqui já formado. Porém, gente, para que chegue até aqui, nós vamos entender o seguinte: para que ocorra a fecundação, nós precisamos da estrutura masculina e feminina. Essas estruturas, gente, elas não estão na mesma planta. Então, nós temos plantas que são masculinas e plantas que são femininas. Então, nós vamos ter aqui o gametófito masculino, né? Que vai dar origem aqui, né? Que vai ser, na verdade, o anterídeo, que é o gametângio masculino. E que vai dar origem aqui aos anterozoides. Esses anterozoides, gente, eles saem, né? O flagelo dele, gente, é como se fosse essa cauda, ele é levado pela água, né? Até o gametófito feminino. O gametófito feminino, ele é formado pelo arquegônio, né? Aonde aqui se encontra a oosfera. Então, os anterozoides, eles saem do anterídeo e atingem aqui a oosfera presente no arquegônio, ou seja, gametângio feminino. Quando ocorre a fusão da oosfera com o anterozoide, começa uma rápida divisão, na verdade ocorre fecundação, e uma divisão mitótica, ou seja, ele vai se dividindo. E aqui, gente, o embrião, ele passa a ficar aqui no arquegônio, que é a estrutura feminina. Bom, daqui, gente, ele vai formar e dar origem à cápsula, aqui em cima, né? A cápsula bem no topo, né? Bem no ápice da briófita. Essa cápsula aqui, ela tem como se fosse uma tampa, né? Que é o opérculo. Essa tampa aqui, ela se abre, né? Lançando aqui os novos esporos. Então, a cápsula se abre, novos esporos saem,
para que ocorra a germinação. Nessa germinação, acaba formando tanto o gametófito feminino quanto masculino, dando início aqui ao novo ciclo das briófitas. Espero que vocês tenham entendido. Bom, gente, na reprodução assexuada ou vegetativa, um fragmento, ou seja, uma parte, uma estrutura dos filóides ou de qualquer outro órgão das briófitas, acaba dando origem a uma nova planta e sem que haja fusão de gametas. Só para vocês lembrarem, para dar um exemplo de uma outra planta já classificada como angiosperma, por exemplo, vocês viram lá em jardinagem, né, e vocês já estiveram lá na casa de vegetação, aonde as suculentas se propagam. Então, a partir de uma folha, né, bem na base da folha, uma nova planta surge. Então, quer dizer, ela surge também de uma estrutura vegetativa. Por isso que nós chamamos de propagação assexuada ou vegetativa. Então, não há fusão dos gametas, nem masculino nem feminino. Porém, em briófitas, a reprodução sexuada é bem mais comum do que a assexuada. Bom, em relação ao habitat, as briófitas elas ocorrem, então, preferencialmente em ambientes úmidos e abrigados de luz direta, ou seja, sombreados, pois elas não têm estruturas que evitam a transpiração intensa. Então, igual já comentei com vocês, elas em ambientes secos, elas não conseguem sobreviver, sob hipótese alguma, principalmente pela distribuição de substâncias líquidas serem transportadas célula a célula. Assim, essas plantas elas são encontradas em abundância, tanto nas florestas tropicais como nas florestas de clima temperado. Então, aqui nós observamos, né, pedras, né, aqui a gente pode observar que é uma floresta, que pedras provavelmente distribuídas por ação do homem e a quantidade de briófitas, né, presentes nelas. O termo briófita é usado de modo até genérico para uma designação coletiva, sem valor taxonômico, ou seja, sem valor de classificação botânica delas. Pois hoje sabemos que esse termo se refere, na verdade, a 3 filos. O que seria um filo? É uma divisão. Então, as briófitas, gente, elas se dividem de uma maneira para facilitar o nosso entendimento. Então, ela é dividida em hepatofita, antoceratofita e briófitas. Então, as hepáticas, que são a hepatofita, ele é um filo das hepáticas que engloba aproximadamente 6.000 espécies. Então, são inúmeras sementes que pertencem a essa divisão, aonde os gametófitos têm um corpo mais achatado ou folhoso, aí com semelhança a uma folha. Eles se fixam no solo por meio dos rizóides, né? Um exemplo dele é a mercântia, como a gente vai ver em seguida. Além das espécies hepáticas que vivem em locais úmidos, algumas espécies que retornaram secundariamente para o ambiente aquático, ou seja, nós podemos encontrar hepáticas também em ambiente aquático, rios, lagos e etc. Bom, aqui nós temos, né, exemplos das hepáticas. Então, vocês podem observar que elas são mais achatadas e as estruturas delas são bem semelhantes às estruturas de folhas. A outra divisão delas é os antóceros ou a antecerofita. Os antóceros, o gametófito que apresenta um corpo multilobado, né? E o esporófito é bem alongado, ereto, chegando aí a cerca de 5 centímetros de altura. O nome do grupo se deve justamente ao aspecto do esporófito, do grego corno, ou seja, chifres, né? Há cerca aí de aproximadamente 100 espécies nesse filo, ou seja, nessa divisão. Outro grupo são os musgos, que são as briófitas, né? São representados por aproximadamente 9.500 espécies, apresentam cisóides e os gametófitos geralmente possuem um eixo principal, o cauloide, de onde partem os filóides. Exemplo deles é o musgo de turfeira, utilizada no melhoramento da textura e da capacidade de retenção
de água nos solos. Aí, comuns serem vendidos, né, no mercado de plantas ornamentais, no mercado agrícola de uma maneira geral. E em certas partes do mundo, a turfa é submetida a secagem e usada, inclusive, como combustível. Aqui nós temos, é o mais comum, né? O que nós chamamos, tem musgo, tem, aonde é muito úmido, né? Esse ano de 2020, que foi um ano muito chuvoso na nossa região, nós podemos observar que a quantidade de musgo que se formou foi muito grande. Então, nós conseguimos observar também na casa de vegetação, aonde a condição climática é 100% controlada e a umidade do ar chega próxima a 100%, a quantidade de briófitas, né, musgos, que são encontrados ali. Inclusive, nós usamos as estruturas dela para que nós pudéssemos colocar para que os esporos pudessem germinar em substrato à base de casca de pinos e vermiculita, que é uma rocha de coloração dourada. Bom, aqui um exemplo bem próximo de um musgo de turfeira, né? Que é um musgo hoje utilizado na agricultura, principalmente na floricultura. Um musgo visto de bem próximo, né? As estruturas dele como são perfeitas. Bom, gente, nós encerramos então as briófitas. Eu vou deixar também um vídeo de orientação para vocês, um vídeo sobre as briófitas, tá bom? E eu desejo a vocês bons estudos e agradeço a compreensão de vocês e espero que perguntas sejam feitas, questionamentos sejam feitos e eu não gostaria que ficasse dúvida nenhuma durante o conteúdo. Um abraço a todos e até mais.